Isso é legal que você tá falando, que era a pergunta que eu ia te fazer mesmo, Felipe. O Marco também pode complementar. A gente nota esse processo de envelhecimento da voz do Leon, porque o personagem também envelheceu. A gente tá falando, lindo homem, né? 50 anos de idade, lindo, lindo. Envelhece melhor. Nossa senhora. Mas tem também o processo da voz, né? Sim. Então eu voltei até pra ver lá no 4 Remake, era uma voz mais firme, mais forte. Eu senti que aqui no Wrecking tem um pouco mais rouco, um negócio mais... Sujeira. Isso. Sujeirinha Como é na que é voz. pra você? Qual que é a técnica ali? O que você tem que fazer pra dar esse tom diferente, O que cara? é engraçado? Eu tava fazendo as contas, o primeiro Leon da minha vida foi há 16 anos. Foi quando eu fiz a animação, ou foi condenação ou degeneração, faz os dois, há 16 anos, né? Eu tava chegando em São Paulo, meu primeiro ano em São Paulo. Então, tive o contato com o Leon ali, foi a voz que eu tinha há 16 anos. Depois, 3 anos depois, ou 5 anos depois, veio a outra animação. Quando veio em 2023 o trabalho que eu fiz com o André, que foi o 4, ele já pediu para eu pesar um pouco a voz, trazer mais essa firmeza que você percebeu ali. Ok, com o Marco, ele falou, ó, agora o cara passar na história mais não sei quantos anos, ele tá com 51 anos, que é a idade que eu tava também quando eu gravei, né? Era a mesma idade a minha. E era engraçado porque ele tá com a voz mais pesada. Eu falei, cara, mas eu tenho 51, minha voz não tá assim. Mas ele lá tá contaminado. Não, isso. legal. Então vocês tinham essa informação. Bom ponto. Interessante. Não era eu aos 51, era o Leon com o contexto dele aos 51. Então era uma outra voz, que era uma voz mais pesada, e era uma colocação que era aqui mais um pouco na garganta. O outro Leon era mais aqui atrás, aqui. Esse é mais aqui, tem uma sujeira. Então é tudo diferente, é um outro jeito de falar. A vibração é menor, a voz acaba aqui. Outra voz preenchia um pouco mais. Esse a voz não vai tão longe assim. E aí é uma técnica, a gente vai inventando por onde que ela sai e vai dando certo. Caramba, entendeu? que doideira, né, cara? E passa de verdade a real sensação do personagem, né? O que ele tá sentindo, como ele tá com a voz, você entende o que o Leon tá passando naquele momento. E ele não deixava incrível eu isso. sair da voz, não. Eu saí, ele, Grina, volta, não tá sujo o suficiente. Ele foi chato comigo, muito obrigado. Ele foi chato de verdade, assim. Pra gente chegar onde chegou, precisava disso, desse cuidado a tudo. Isso que é importante, né? Porque a gente escutou já de outros trabalhos que foram criticados, que é justamente isso. O dublador ia lá, fazia, e às vezes ela nem viu o que ele fez. Tipo, você não vê de novo. Porque normalmente, assim, que eu já fiz dublagem milhões de anos atrás, né? Sim, eu fiz curso, tudo. Mas nas coisas extremamente, há muito tempo atrás, você fala, aí dá um play, você escuta o que aconteceu. Aí você mesmo vai identificar, não, aqui dá pra fazer diferença, aqui dá pra ser melhor e tal. Pergunta, vocês tiveram imagens ou foi só no áudio? Não, tivemos as teve? cutscenes. Mas, pô, você foi muito privilegiado, realmente, Sim, né? sim. Porque tem vezes que eles não mandam nada pra galera, né? Assim, nos últimos anos, o que tem cutscene, normalmente, eles que enviam bom. cutscene pra gente poder trabalhar em cima. Às vezes finalizada, próximo de finalizar, às vezes não. O legal, pra mim, sobretudo, é quando a gente recebe, na verdade, o mocap. Maneiro. Porque aí eles podem dublar o ator. Legal. E aí tem boca, A porque gente tem teve, a câmera. a gente Tivemos teve. alguns, tivemos alguns. Nesse agora? Sim. Que legal. Mas você conseguiu, via o ninguém cara, viu isso, tá? Eu via lá o cara. Isso aí não é público zero. Ninguém nunca viu isso aí, a gente, né? Por exemplo, Legal. eu dirigi o Fallen Order e o Survivor, né? Neles também era assim. E você tem os vídeos na internet do Legal. processo de mocap, e aí você consegue ver esse tipo de coisa. Isso ajuda muito. Quanto mais material, porque é isso, o tempo de estúdio para game normalmente vai ser o mesmo sempre. As horas que o ator vai ter para fazer em qualquer jogo vai ser proporcional sempre. A diferença é o material que você tem para trabalhar em cima. Porque tem horas que, por exemplo, jogo de guerra, essas coisas, às vezes é uma coisa depois. A gente fez o Battlefield agora. É uma coisa depois da outra. Você não tem jeito. Você escuta o original, grava. Escuta o original, grava. Escuta o original, grava. Você não vai voltar. No caso das cutscenes, não. A gente tem esse cuidado de poder gravar as vozes, depois, de repente, opa, tá com tempo. Volta, assiste já mais ou menos como vai ficar com todas as vozes juntas. E se tem uma coisa ou outra pra acertar, por exemplo, às vezes a gente deve ter tido, sei lá, umas 6, 7 sessões de gravação. A gente consegue voltar. Opa, tem um negócio, um detalhe ali naquela outra de trás, vamos Que você refazer. fez no mês passado. Exato. Então, às vezes dá pra gente fazer esse tipo de acerto, E esse ajuste. até que ponto vocês, por exemplo, eu não sei como que é que a Capcom, né? Japonês eles são linha dura, sei como é que é. Mas até que ponto vocês podem improvisar? Por exemplo, eu tenho uma fala aqui que é original, mas,
Por exemplo, o Felipe tem um insight e fala, pô, e se eu fizesse assim? Vocês têm essa licença pra poder improvisar? Sim. Não tem nenhuma restrição de, não, faça assim O e máximo tal. que pode ter, assim, grava de reserva, como tá aí no texto. E aí faz a sua brincadeira também. E aí, se implicarem, a gente tem a outra, o legal. aprovado. Porque porque o Leon, esse foi um pouco menos, porque como o Leon tava contaminado, ele tava todo ferrado e tal, teve menos piadinha, né? Sim. Eu juro que eu fiquei esperando o jogo inteiro pra ver se ele ia falar do bingo de bingo novo. de novo? Não teve bingo, né, Mas cara? ele fala que quer uma segunda opinião no Não, início. o bafo do cara e tal. Tem isso. essas coisas que vocês adaptaram pro nosso e não teve problema nenhum. Não, nada. Porque o processo de adaptar o script te ajuda muito nisso, porque ele vai e volta. Então, sempre você vai ter uma primeira conferência, depois você vai ter o material. Se tem alguém acompanhando, a pessoa já pode dar esse feedback pra gente, e de repente eles falam isso que o Grinan falou. Não, grava como tá aí e grava essa outra e a gente tem a de reserva. E o tempo que tem de ir pra eles, voltar, analisar e eles chamarem de volta se precisar de fazer qualquer coisa. Agora, em relação às piadas, a gente não sabe o que vai funcionar, né? Se a gente grava a fala do bingo, a gente gravou. Podia ser que não desse em nada. Então ali a gente espera o público dizer o que eles acham engraçado. E aí vai virar um meme em função da internet. O jogo, ele segue pela internet. Então tem coisas que você fala assim, sério que o pessoal pirou nisso? Sim, e não tem explicação. E esse final de semana é que agora, a partir dessa segunda, que a gente vai começar a entender o que o pessoal que pirou. funciona, né? E vai começar a virar meme, eles vão começar a repetir por aí. Eu tô curioso pra saber o que eles vão gostar. Mas não tem tanta piada. Se tem menos. Vamos pro jogo um pouco mais sério. Em relação... eu tenho essa dúvida. E aí acho que é mais com você, porque ele é o chamado nessa história. Mas uma coisa que é muito importante, principalmente pro fã de Resident, é chato, cara. Os caras são exigentes. E tem a parada do nome dos personagens. Então, por exemplo, facilmente um dublador pode ler Leon. E não Leon. E aí o fã quer morrer com isso. Então tem disso mesmo de, vamos se atentar aí à pronúncia dos nomes, porque, eu já vi Leon. Eu já escutei Leon. Não, assim, não com você, mas eu já escutei Leon por aí. E fica parecendo que não é ele. É louco isso, né? Porque é Leon, tem que ser Leon, cara. Sim. Tem muito disso, desse cuidado também com os nomes dos personagens, né? Tem. Quando que alguns estúdios, algumas produtoras, né? Elas já têm o seu glossário e eles já mandam o glossário do jeito pronto. Que tem que pronunciar. Exato. Boa. Quando você tá trabalhando já uma sequência, você também já tem o seu próprio e deixa ele guardado. E esse cuidado de quando é franquia, quando é alguma coisa que já tem, a gente ir lá e procurar. A gente às vezes para a gravação e fala, não, peraí, vamos caçar aqui na internet pra não ter erro. Se não tiver ninguém acompanhando. Quando tem gente acompanhando é sempre muito mais fácil, né? E tem, às vezes acontece de, por algum motivo, eles precisarem mudar. É o famoso caso do Star Wars, dos filmes que tiveram que mudar o nome de alguns personagens, porque a piadoca ia cair fácil, né? Então, é isso, né? O cuidado tem sempre. Tem jogos que às vezes fica um pouco mais difícil de manter uma consistência, porque ele pula de um diretor pro outro, às vezes pega uma equipe muito grande de direção e acaba que no meio do caminho uma coisa ou outra acaba escapando. Mas normalmente o cuidado é muito severo com isso, assim. Porque é isso que você falou. Chama o cara de Leon, é outro personagem. Isso é uma coisa que acontece que, por exemplo, jogos que são novos, tipo a franquia é nova. O jeito que é falado ali vai ser o jeito que todo mundo vai chamar. Então, se falou errado ali, errado, né? A pronúncia que né, não era pra ser, a empresa não teve esse cuidado de passar pra cada um. E vão ter personagens que aqui vai falar de um jeito, os Estados Unidos vai falar de outro, o Japão vai falar de outro, tem isso também, e aí cabe a empresa dona decidir o que ela acha melhor. A gente tá vendo agora a Disney mudar todos os nomes pra inglês agora, que agora não é mais Homem-Aranha, é Spider-Man, e é muito louco, Homem-Aranha existe no Brasil, Tinkerbell, é meio doido isso aí, tá? Isso aí eu acho meio loucura, mas a Disney tá fazendo esse caminho, né? Assim, que esse negócio, pra isso aí funcionar mesmo, é pra muito pra frente, porque a gente tem todos os registros em português aqui, né? Mas eles estão mudando a decisão que a empresa toma, e muitas vezes é isso que acontece. Muitas vezes as pessoas não entendem que quem tomou a decisão é a empresa que é dona da franquia, e a gente, né, você pode não gostar, mas é a empresa que é dona da franquia que chamou isso. Cara, um dublador já me falou, eu não vou lembrar exatamente quem foi, porque a gente já falou com vários, tá? Mas ele disse uma coisa pra mim uma vez, não sei se foi o programa fora, mas disse assim: dublador só fica famoso quando dubla anime ou jogo. Ele falou, porque a fanbase desses negócios são alucinadas, sabe? Você sentiu isso quando chegou no Resident Evil 4? Tipo, você já era dublador há muito tempo, já dublou zilhões de coisas e tal, mas aí Resident Evil 4 foi diferente?
Eu não sei quem é esse dublador. De repente, ele não tinha feito coisas tão impactantes antes, e aí só ficou famoso nessas circunstâncias. É claro que a fanbase do Resident Evil é uma loucura. Eu tava comentando, foram acho que quase 30 mil seguidores no último mês. Que loucura, mais, cara. assim, Caraca, que doideira. nas últimas 3 semanas. Só que assim, eu tenho 31 anos de carreira, eu fiz muita coisa importante para trás. Então assim, a Zebra Marte do Madagascar, por exemplo, é uma coisa que o Brasil inteiro conhece. Ross do Friends. Tem várias coisas aí no meio do caminho. Mas é sim, o fã do anime é muito especial. O fã de games é muito especial também. Mas dá pra ficar um pouco famoso fora isso também.